Evangelho de Mateus, capítulo 8, versículo 5, que fala assim: e entrando Jesus em Cafarnaum, chegou um centurião, rogando-lhe e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa, paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno de que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra, e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e o meu criado: faze isso, e ele faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo, e disse aos que o seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. Amém? E o tema dessa palavra é a oração eficaz. Você já orou hoje, irmãos? Estou falando no culto, não, estou falando durante o dia. Porque para aquele que tem uma fé viva, orar é falar com Deus. Amém? Orar é o quê? Falar com Deus. Orar é falar com Deus. E tem coisas na minha vida, ou seja, na vida do homem, que o impede de falar com Deus. Uma delas é o pecado. Uma delas é o pecado. Eu falei esses dias com uma pessoa que busca a Deus, não é um ímpio, mas é uma pessoa que por um descuido acabou tropeçando na sua vida espiritual, acabou cometendo um erro, e essa pessoa falou para mim: olha, eu estou muito triste comigo devido a esse erro, eu estou muito triste, não era para isso ter acontecido. E eu estou falando com você agora, mas na minha vontade era não vir mais para a igreja. A minha vontade não era mais ter nenhum contato com as coisas de Deus. Porque o pecado, meu irmão, ele é um peso. Quando alguém comete alguma coisa fora da presença de Deus, é como se caísse um saco de 50 quilos nas costas dele. É um peso. É um peso que ele não consegue mais orar. É um peso que ele não consegue mais crer. É um peso que ele não tem mais esperança. É um peso que começa a forçar os seus olhos agora para o mundo, já que parece que está tudo perdido. O pecado me impede de falar com Deus. O pecado me impede de ter comunhão com Deus, de ter vida com Deus. E eu peguei aquela pessoa e falei para ela: você está arrependida? Eu estou arrependida. Você já orou? Vamos orar, porque Deus vai te perdoar se você estiver arrependido. O Senhor vai te perdoar. E essa palavra eu falo para você nessa noite. Eu não sei como você chegou aqui, eu não sei qual é o teu estado de espírito, eu não sei quem é você nessa noite, eu não sei como está a sua vida espiritual nessa noite, mas uma coisa eu te falo, meu querido: se você se arrepender, o Senhor vai te perdoar. Coisa maravilhosa é sentir o perdão de Deus. É quando esse peso sai das nossas costas. É quando essa coisa ruim, essa parede que se formou, ela é quebrada, e eu posso falar com Deus. Tem tanta gente no mundo, está desviado, não consegue falar com Deus. Você fala para ele: ora, busca a presença de Deus. Porque falar com Deus, porque ter algo com Deus é algo extremamente
pessoal. Pessoal. Não tem como você pegar um instrumento, uma varinha, um cajado e bater naquela pessoa, e tocar naquela pessoa, e aquela pessoa passar a sentir a presença de Deus. Isso não existe, porque a Bíblia fala que agora não há mais intermediário, não há mais um homem entre eu e Deus, mas que agora Jesus é a ponte, Jesus é o caminho livre que nos leva para Deus. Para eu poder sentir essa comunhão, para eu poder sentir essa graça, tem que partir de mim, é pessoal. Quando alguém pede para orar, você ora junto, mas o poder na verdade não está na oração de quem está fazendo. A modificação acontece quando aquele que está recebendo aquela oração, ele fica contrito. Ele ouvindo aquela oração, brota uma fé no seu coração, o coração começa a tremer, ele começa a se arrepender, falar com Deus, e aí o milagre acontece, porque é pessoal, não depende de um terceiro, é pessoal. Eu preciso falar com Deus, amém? Eu preciso falar com Deus. O tema dessa palavra é a oração eficaz, porque existe uma oração que é ineficaz. Existe uma oração que, apesar de estar sendo direcionada para Deus, não ter efeito, porque é ineficaz. Eu preciso orar a Deus com sabedoria, com temor, com tremor. Eu preciso orar a Deus com reverência. Eu preciso orar a Deus de uma forma que eu venha a ser atendido. A Bíblia fala que, no livro de Romanos, que nós não sabemos orar, mas que através de gemidos inexprimíveis, o Espírito Santo intercede por nós. Eu não sei orar, você não sabe, mas que quando eu oro no meio desse caminho, o Espírito Santo dá uma endireitada, uma melhorada na minha oração, e ela chega para Deus. Mas tem algumas orações que são ineficazes, ou seja, que não recebem a intercessão do Espírito de Deus, de tão ineficaz que ela é, de tão fora da sintonia de Deus que ela é. Quando eu oro a Deus por vaidade, quando eu oro a Deus com irreverência, quando eu oro a Deus por egoísmo, e muita gente faz isso, ora a Deus de uma forma errada. Quando eu me proponho a orar, aqui na igreja, todo sábado que antecede a Santa Ceia, a gente faz um pequeno momento de oração da meia-noite às 3 horas da manhã. Mas você às vezes conta no dedo de uma mão quem aparece para orar. Você fala para uma pessoa: irmão, você está orando, irmão, não tem tempo. Irmão, lá na minha casa é uma bagunça, as crianças correndo, o meu vizinho com som alto. Olha, quando eu vejo, já estou dormindo. Mas nesse dia que a igreja separa um período, a porta está fechada, não tem barulho, está todo mundo no mesmo propósito, você vê um número tão reduzido. Quando eu me proponho a orar, e eu vejo muito isso nesses momentos, nesse dia, dessa pequena vigília, quando eu me proponho a orar, irmãos, em primeiro lugar eu demonstro dependência. Dependência. Só ora aquele que se sente dependente de Deus. Olha, irmão, eu estou aqui porque eu preciso. Eu estou aqui porque eu preciso.
A atitude de orar é uma atitude de não se conformar. Não se conformar com o momento que se está passando. Não se conformar. O verdadeiro filho de Deus, ele é um inconformado. O próprio apóstolo Paulo falou: não vos conformeis com esse mundo. Diferente das pessoas do mundo, que já se renderam, que passam por dificuldade, e ao invés de tentar reverter, se conforma, e vão para uma mesa de bar, beber, para esquecer, ou para se drogar, para esquecer. E por que quer esquecer? Porque se conformou. Não tem mais jeito mesmo, vamos beber, vamos tentar rir, vamos tentar esquecer, amanhã é outro dia. O verdadeiro filho de Deus, ele não se conforma, e por isso que ele ora, e por isso que ele clama. Ele fala: eu não posso sozinho, com a minha força não dá, com a minha condição eu não consigo, eu dependo de Deus, para que o Senhor faça o sobrenatural, a ponto de muitas vezes nós dobrarmos o joelho e falar: Deus, eu não aceito a minha situação, eu não aceito, seja ela financeira, eu não aceito, faz alguma coisa, Deus me ajuda, seja familiar, eu não aceito. O verdadeiro filho de Deus, ele está inconformado, mas ele sabe aonde buscar a solução, e a solução está no trono de Deus. Aquele que quer orar, irmãos, é alguém que quer olhar a sua situação com uma nova perspectiva, um novo olhar. Amém? Um novo olhar. É aquele que acredita no sobrenatural. E lugar de acreditar no sobrenatural é aqui. Lá fora eu conto, lá fora eu faço conta que 2 mais 2 é 4, que 4 mais 4 é 8, não tem como fugir. Mas aqui dentro, quando você está orando, ou lá na sua casa, quando você está orando, o lugar de acreditar no sobrenatural é nessa hora, onde eu acredito que 2 mais 2 não é 4, mas pode ser 1000, pode ser 5000. Aleluia. Porque eu começo a acreditar no sobrenatural. Eu não vou fazer conta aritmética diante de Deus, porque tudo que tem a ver com Deus foge dessa lógica, foge desse raciocínio. Eu preciso me encher de fé. E esse é um dos motivos que nós viemos para a igreja, para ouvir a palavra, porque a Bíblia fala que a fé vem pelo ouvir, e o ouvir a palavra de Deus. O ouvir a palavra de Deus, você pode pegar, as pessoas ficam não sei quantos cultos sem aparecer, ele já dá uma enfraquecida, porque a fé vem pelo ouvir. Quando eu venho nesse lugar para ouvir a palavra de Deus, a minha fé é despertada. Eu saio daqui aparentemente igual como eu entrei, mas espiritualmente eu saio daqui diferente. Eu saio daqui cheio. Eu saio daqui cheio de fé. E a gente fica pensando de como orar é importante, de como grandes homens de Deus oraram. Amém? Tantas pessoas que oraram. Se não fosse importante, por quê? Gastavam tanto tempo orando. O próprio apóstolo Paulo, no livro de Colossenses, no capítulo 1, no versículo 3, ele fala: graças damos a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, orando sempre por vós, porquanto ouvimos da vossa fé em Cristo Jesus, e do amor para com todos os santos.
essa oração ela traz um efeito. Amém? Essa oração ela traz um efeito de fé, e a fé traz um efeito de oração. É um círculo. O apóstolo Paulo orava, dava graças a Deus e orava por aquele povo que ele evangelizou. E ele falou: olha, eu estou ouvindo que no meio de vocês tem fé. Aquela oração já era fé. E por causa da fé, a gente ora. É um círculo. É um círculo. Efeito de oração. No livro de Marcos, no capítulo 11, no versículo 25, Jesus ele falou: quando estiverdes orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai dos céus vos perdoe as vossas ofensas. Efeito de oração. Quando eu começo a orar, irmão, gera dentro de mim um desejo de perdão. Um desejo de perdão. Às vezes você encontra pessoas na rua, crentes, pessoas que professam uma fé, que tem raiva do outro, que tem ódio do outro, que tem desejo de vingança pelo outro. Aí você pergunta: você está orando, irmão? Porque a Bíblia fala que quando eu oro, eu perdoo. E se eu não perdoo, então eu não estou orando direito. Então a minha oração não está sendo eficaz. Quando eu oro, eu perdoo. Quando eu oro, eu perdoo, para que Deus possa me perdoar. A Bíblia fala de Abraão, um homem que orava diante de Deus. E ele fala ali no livro de Gênesis, quando Deus ia destruir Sodoma e Gomorra, ele falou: por acaso eu ocultaria alguma coisa de Abraão? Por acaso? É efeito de oração, irmão. Quantos aqui já não tiveram um sonho de revelação? Quantos aqui já não receberam às vezes um recado de Deus, de alguma forma, de algum lugar? E às vezes você nem pensou nisso. E muitas pessoas às vezes ficam se gabando daquilo. Mas o pensamento que ele tinha que ter era o seguinte: Deus tem consideração por mim, como Deus tinha consideração por Abraão. Amém? Deus não esconde nada de nós. Nada. Deus não esconde. Na leitura que nós fizemos, diz a Bíblia, no versículo 5, entrando Jesus em Cafarnaum, chegou um centurião. Você sabe o que é um centurião? Quem sabe o que é um centurião? Hã? É mais do que um soldado. Um comandante de 100 soldados. É um centurião. Era um camarada de respeito. E mais, para ser centurião, era romano, não era judeu. Era um estrangeiro. Era alguém que teoricamente tinha uma fé estrangeira, não uma fé igual a dos judeus. Chega um centurião até Jesus, um camarada importante, e fala que rogando-lhe. O que é rogar? Rogar é mais do que pedir. Rogar é implorar. Imagina aquele homem importante dentro daquele sistema romano, mais importante ainda diante dos judeus. Se chega aquele centurião e as pessoas olham, acredito, Jesus rodeado de uma multidão, o centurião chegando, a multidão começa a se abrir. Não é bobo nem nada. Se fosse hoje, né? O pessoal fala: vamos abrir aí, senão nós vamos tomar borrachada. O centurião chegando, todo mundo abrindo. Eu falei: o que será que vão fazer? Será que vão prender Jesus? Será que vão bater em Jesus?
Mas o centurião chega em Jesus para rogar, chega em Jesus com aquela humildade, e todo mundo ao redor passa a se surpreender. E ele fala: Senhor, o meu criado jaz em casa, ele está morrendo lá em casa, paralítico e violentamente atormentado. Aquilo para Jesus já foi algo diferente, não só para ele, mas para todo mundo que estava ao redor dele, porque aquele homem importante, ele chega não para pedir para ele, mas para pedir para um criado. Não era para pedir para um filho, não era para pedir por um pai, era para pedir por um criado. Aquele centurião, se fosse uma pessoa qualquer, consideraria o seu criado, o seu escravo, como alguém descartável. Está morrendo, deixa eu morrer aí que eu vou comprar outro. Mas aquele homem se importava com aquele criado, a ponto de vir se humilhar para Jesus, e aquilo já era admirável. Olha a oração eficaz, olha a oração eficaz. Aquele homem foi falar com Jesus, não para algo particular dele, mas para benefício do outro. Tem um segredo, irmãos, que eu vou falar para você. Toda vez que você ora pelo outro, você é abençoado. Toda vez que você quer ajudar uma pessoa, você é abençoado. Eu sou a prova disso, irmão, a prova viva disso. Toda vez que você até financeiramente põe a mão no bolso e ajuda o teu semelhante, você é abençoado. Você é abençoado. Quando você é alguém que olha para o próximo, porque esse evangelho, ele tem que transbordar para o próximo, e quando isso acontece, a vontade de Deus acontece. Veja o versículo 7. E Jesus lhe disse: eu irei e lhe darei saúde. Jesus não consegue suportar aquele pedido tão perfeito de um homem de autoridade se humilhar, se colocar na dependência e pedir pelo próximo, pelo outro. Não teve questionamento, não teve de onde você veio, o que você faz, não teve como ele fez lá com o jovem rico, não teve, porque imediatamente Jesus identifica nele quem ele é. Quando eu aprender a orar, irmão, quando nós aprendermos a orar dessa forma, não haverá mais tempo, não haverá mais espera. Você só vai ouvir de Jesus isso: eu irei e lhe darei saúde. Eu irei e abrirei a porta, eu irei e quebrarei aquele coração, eu irei e prosperarei. Você vai ouvir isso de Deus. Nós vamos ouvir isso de Deus. E diz o versículo 8: e o centurião respondendo disse: Senhor, eu não sou digno, eu não sou digno. Olha quem era esse cara, que a Bíblia não fala nem o nome, só diz que era um centurião. Senhor, eu não sou digno, Senhor, eu não mereço. Esse evangelho que nós vivemos hoje, irmãos, é um evangelho chamado o evangelho da graça, do favor não merecido, o evangelho de quem não merece. Tem gente que se escandaliza, fala: fulano aprontou a doidada, agora está lá na igreja. Mas é o evangelho da graça, não é o evangelho do mérito, do merecimento.
É o contrário, é o evangelho do não merecimento. E aquele centurião, tão extraordinário, que sabia da sua condição: eu não sou digno. Essa opinião, esse pensamento, esse sentimento é o que eu tenho que ter todo dia quando eu falar com Deus. Todo dia quando você entrar nesse lugar. Tem igreja por aí que você ouve o camarada na televisão falando: olha, hoje nós vamos exigir de Deus, hoje nós vamos botar Deus na parede, olha, Deus aqui te deve, olha que evangelho maldito que estão pregando por aí. O verdadeiro evangelho é esse, de chegar diante de Deus e falar: Senhor, eu não sou digno, eu não mereço, Senhor, eu não mereço. Deus, chegar aqui nesse lugar, dobrar o meu joelho, orar: Deus, obrigado porque eu estou aqui, mas eu não mereço. Eu mereci a cruz, eu mereci a morte, eu mereci o inferno, eu não mereço. Amém? Quantas vezes as pessoas entraram aqui nesse lugar com raiva de Deus: não, Deus não me deu, que isso, eu faço tanta coisa boa, que isso, eu ajudo tanta gente, eu trabalho tanto, e Deus não me deu nada. Esse homem aqui, ele entende como tem que ser. Ele entende: eu não mereço, Senhor, eu não sou digno de nada disso, de que entre debaixo do meu telhado, mas dizes somente uma palavra e o meu criado sarará. Pois também eu sou homem sob autoridade, e tenho soldado às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e o outro: vem, e ele vem, e o meu criado faz isso, e ele faz. Esse homem entendeu o funcionamento de uma parte do reino de Deus. Ele falou: você não precisa ir, você só precisa falar uma palavra, porque ele sabia que a palavra que sai da boca de Jesus é algo carregado de poder, porque ele entendia, irmão, como diz o livro de Gênesis, que Deus criou tudo pela sua palavra. Faça isso, aconteça isso. A palavra, onde ele fala lá no livro de Gênesis: a terra sem forma e vazia, a terra sem forma, ou destruída e vazia, mas que pela palavra as coisas foram acontecendo, como aconteceu na vida de tanta gente na igreja aqui, que quando chegou tinha essa condição de vida destruída e vazia, e o Senhor foi fazendo uma obra. Uma palavra, me fala uma palavra, fala uma palavra e ele vai ser curado. Fala uma palavra, porque eu sou homem de autoridade, eu entendo o que é autoridade, eu entendo o que é hierarquia, eu entendo o que é disciplina. Se tu falar uma palavra, ele vai ser curado. E eu te digo nessa noite aqui, meu irmão, se você acredita, se você acreditar nessa palavra, essa palavra que fala que nós somos mais do que vencedores, essa palavra que fala que todo joelho vai se dobrar diante do nome de Jesus, no céu, na terra e debaixo da terra. Se você entender qual é a autoridade, se você entender aquilo que Jesus falou para os discípulos, o que nos alcança, que ele fala: eis que eu vos dei poder para pisar serpente e escorpião, eu te dei poder. Você vai entender que por uma palavra tua as coisas vão acontecer. Amém?
Vai acontecer, meu irmão. E fala no versículo 10: e se maravilhou Jesus, ouvindo. Ele se maravilhou, ouvindo o que aquele cara disse. Eu pergunto para você nessa noite, irmão: será que você conseguiu maravilhar Jesus por alguma coisa que você disse? Ou que você diz, Jesus tem que tapar os ouvidos? Você já maravilhou Jesus por alguma coisa que você disse? O que você tem dito? O que você tem dito? O que você tem dito? Nos teus momentos de fúria, nos teus momentos de frustração, de tristeza, o que você tem dito? O que você tem feito com a tua boca, com a tua palavra? Esse centurião era um cara diferente. Jesus ficou maravilhado, falou: esse cara entendeu o que eu estou falando. Esse cara entendeu como é que funciona. E disse: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel eu encontrei tanta fé. Nem mesmo no meio dos israelitas eu encontrei uma fé que esse cara romano está falando. Eu não encontrei. Porque muitas vezes as pessoas de fora, irmãos, em questão de fé, em questão de temor, às vezes eles dão um show em quem está aqui dentro. Sabia disso? Dá um show. Dá um show. Um dia eu conversando com um cara na rua, usuário de droga, isso e aquilo, e as pessoas rindo dele. Mas por que estão rindo de você? Ah, porque eu não faço tal coisa. Eu uso droga, eu faço isso, faço aquilo outro. Isso eu não faço. E por que você não faz? Porque eu sei que a Bíblia fala que Deus não aceita. Isso eu não faço. Eu fiquei olhando, como é que pode? O cara com um temor desse, que às vezes você não encontra dentro da igreja, um temor desse. Eu falei: não, irmão, isso eu não faço. O cara me ofereceu dinheiro. Não, isso não, nunca. Eu sei que Deus não se agrada. E às vezes você não vê isso dentro da igreja. Às vezes você não vê isso. No versículo 11 ele fala: mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e se assentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus. Muitos. Ele está falando que vai vir gente de fora do contexto da religiosidade, gente de lugares que aparentemente parece que está errado. Tem muita gente lá fora, irmão, que está desviado, ou que está no mundo, ou que está num monte de coisa errada, mas que um dia, irmãos, vão vir, talvez na última hora, na última trombeta, vão se arrepender e vão para a glória de Deus. E ele fala no 12: e os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Já imaginou isso? Muita gente que está lá fora, que está no vício, que está no erro, que está fazendo coisas que as pessoas têm nojo, abomina. Muitos deles
num estalar de dedo de Deus, vão se arrepender e vão entrar para a glória de Deus. Muitos que têm uma fé às vezes diferente da minha, sei lá, porque tantas vezes a gente bate no peito como se fossem os donos da verdade, os que entenderam mesmo. E aqueles caras vão se assentar na mesa com os grandes patriarcas salvos, e os filhos do reino, aqueles que aparentemente são os certos, entre aspas, serão lançados no inferno. Você já imaginou isso, irmão? Que coisa terrível. Jesus está falando aqui da hipocrisia que está dentro da religiosidade, do sistema religioso, e de que naquele dia muita gente vai se surpreender, porque muita gente aparentemente santo vai para o inferno, que julga todo mundo, que aponta o dedo para todo mundo, e outros que estão aparentemente fora estarão dentro. Então disse Jesus ao centurião, versículo 13: vai, e como creste te seja feito. E naquela mesma hora o criado sarou. Amém? Como creste seja feito. Como creste. Eu preciso crer da forma certa, orar da forma certa. Amém, amado? Para que não haja surpresa, para que eu não seja surpreendido. O apóstolo Paulo, ele falou: olha, eu estou correndo, ele fala lá no capítulo 9 em 1 Coríntios, eu estou correndo, para que eu pregando a muitos, eu mesmo não venha a ser reprovado. E eu te falo, meu irmão, muita gente vai ser reprovada, muita gente com aparência de santo vai ser reprovada, mas a Bíblia nos dá a oportunidade para que a gente mude. Amém? Curva a tua cabeça, vamos orar. Vamos orar. Vamos orar. Para que você possa falar para Ele: Senhor, eu quero mudar.